boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que horário você estará assistindo a esta videoaula. Esta videoaula é do módulo de Fisiopatologia e Farmacologia do Sistema Cardiovascular, direcionada para estudantes das residências multiprofissionais da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou o professor Dr. Francisco Sandro Menezes Rodrigues. Sou farmacêutico bioquímico, sou especialista em docência do ensino superior, sou especialista em farmacologia clínica, mestre, doutor e pós-doutor em farmacologia pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Atualmente faço pós-doutorado na neurologia e neurocirurgia, também na Escola Paulista de Medicina, sob a supervisão do professor Dr. Fulvio Alexandre Scorza, que atualmente é o vice-diretor da Escola Paulista de Medicina, e também estou como pesquisador colaborador no laboratório de farmacologia autonômica e cardiovascular da Escola Paulista de Medicina Unifesp, cujo responsável é o professor Dr. Afonso Caricati Neto. Eu também sou preceptor das residências multiprofissionais de cardiologia, eu também sou preceptor da residência multiprofissional de cardiologia, assim como sou professor convidado das residências multiprofissionais da Universidade Federal de São Paulo. Bom, esse módulo será dividido em 4 partes, né? Em 4 partes. A primeira parte abordará a fisiologia do sistema cardiovascular. Na segunda parte, nós abordaremos a fisiopatologia e a farmacologia da hipertensão. Na terceira parte, nós abordaremos a fisiopatologia do infarto agudo do miocárdio e das arritmias cardíacas causadas tanto pelo infarto agudo do miocárdio quanto por outras causas, ok? Outras doenças. E teremos, por fim, a quarta parte. Na quarta parte, nós abordaremos a fisiopatologia e a farmacologia da insuficiência cardíaca congestiva. E dessa forma a gente fecha o nosso módulo e assim o aluno, o estudante, acaba tendo os conhecimentos teóricos mínimos e necessários para compreender melhor as fisiopatologias envolvidas e as farmacoterapias adequadas no que diz respeito ao sistema cardiovascular, ok? Então, começaremos hoje pela parte 1, fisiologia do sistema cardiovascular. Então, vamos lá. Por que temos que estudar doenças que acometem o coração e os vasos sanguíneos, né? Porque a Organização Mundial da Saúde, ela faz uma estimativa que até 2030, né, nós teremos aproximadamente 26 milhões de mortes por ano, né? E que atualmente, né, essas doenças cardiovasculares, elas acabam causando a morte de 17 milhões de pessoas por ano. Então, as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte no mundo, né? E dentre essas doenças que acometem o coração, as doenças isquêmicas possuem um papel relevante, né? As doenças isquêmicas do miocárdio, elas possuem um papel relevante. O infarto agudo do miocárdio é uma das principais doenças cardíacas isquêmicas, né? Que é causada por uma deficiência ou uma interrupção do suprimento de sangue ao tecido cardíaco,
ao miocárdio. Todas as vezes que o sangue chega em menor quantidade ou não chega a um determinado órgão, nós denominamos esse processo de isquemia. Isquemia. E, naturalmente, o tratamento desse paciente consiste numa série de ações, mas uma que não tem como fugir é providenciar o retorno do sangue ao tecido que está sendo acometido por isquemia. E no momento em que o sangue retorna a esse órgão, nós denominamos de reperfusão. Aqui vale a pena salientar que tanto a isquemia quanto a reperfusão causam lesões no miocárdio, né? Causam lesão no miocárdio. E essas lesões normalmente resultam em arritmias cardíacas, que são alterações importantes no processo de transformação de energia química em energia elétrica, assim como na propagação desses estímulos elétricos através de estruturas responsáveis por conduzir essa atividade elétrica, né, no coração. E isso normalmente é fatal. Por isso, evitarmos as arritmias é algo necessário, né, e crucial para que o paciente não chegue ao óbito, tá certo? Aqui a gente tem um esquema mostrando mostrando a formação de uma placa ateromatosa, né? E essa placa ateromatosa faz com que ocorra uma obstrução do fluxo sanguíneo. E, por exemplo, aqui, esse vaso é uma artéria coronária esquerda descendente anterior, né? Por isso, a interrupção do fluxo sanguíneo por essa artéria faz com que uma parte importante do miocárdio entre em isquemia, né? E após 1 hora sem um fornecimento adequado de sangue, o miocárdio não tem o fornecimento de gás oxigênio, não tem o fornecimento de glicose, ocorre uma morte importante de cardiomiócitos, posteriormente uma necrose, que vai ser sucedida por cicatrização. Todos esses processos levam a arritmias cardíacas importantes, né? Que podem ser observadas através do uso do ECG. E aí, uma vez detectadas essas arritmias, o tratamento antiarrítmico deve ser imediato, pois as arritmias, conforme mudam de tipo e intensidade, elas podem levar o paciente ao óbito. Aqui a gente tem um slide onde a gente vê o fluxo sanguíneo. Então nós temos aqui no cardiovascular uma bomba muscular, que é o coração. Esse coração é constituído por 4 câmaras, né? 2 átrios e 2 ventrículos, sendo este o átrio direito e este o ventrículo direito, né? O sangue sempre chega ao átrio direito através da veia cava superior e da veia cava inferior. Posteriormente, ele passa para o ventrículo direito através da válvula átrio-ventricular direita. Esse sangue é enviado aos pulmões pela artéria pulmonar, então ele vai ele é levado aos pulmões direito e esquerdo, tá certo? E aí, nesses pulmões, ocorre a troca gasosa, que é a hematose. Então, o sangue que chegou aos pulmões é um sangue pobre em gás oxigênio e rico em gás carbônico, mas o sangue que retorna ao átrio esquerdo, né, através das veias pulmonares, é um sangue rico em gás oxigênio e pobre em gás carbônico. Uma vez
né, no átrio esquerdo, o sangue passa para o ventrículo esquerdo através da válvula atrioventricular esquerda, também chamada de válvula mitral ou válvula tricúspide. Esse sangue, então, é levado para o corpo todo, fornece O2 para os tecidos, capta o CO2 produzido nas células e aí retorna ao coração, né, para o átrio direito através das veias cavas superior e inferior. É importante destacar que o sistema cardiovascular exerce importantes funções, dentre as quais podemos destacar a troca gasosa, juntamente com o sistema respiratório, né? Nutrição dos tecidos, uma vez que ele leva aminoácidos, lipídios, carboidratos, vitaminas, sais minerais, né? Remoção de metabólitos, como por exemplo o gás carbônico, né? Fornecimento de substâncias químicas às células-alvos, como nós já falamos aqui. Regulação da temperatura, uma vez que para aumentar a temperatura corporal, o sistema cardiovascular pode sofrer uma vasoconstrição, né? Uma vasoconstrição, e isso retém calor, do mesmo jeito que para aumentar a dissipação de calor, pode ser feito através da vasodilatação, assim como a manutenção da homeostasia ou o estado de equilíbrio dinâmico que é necessário e crucial para que os seres humanos tenham a sua estabilidade orgânica e a saúde de que precisa. Aqui nós temos uma imagem do coração, né, com as estruturas que foram mencionadas anteriormente. Aqui nós temos os vasos sanguíneos, lembrando que o sangue sempre chega ao coração através de veias e ele sai do coração através de artérias, né? É importante destacarmos que nós temos artérias de grande calibre, né? Artéria de grande calibre, de médio calibre, arteríolas, capilares, que são vasos sanguíneos cujo diâmetro é o mesmo de um fio de cabelo, muito estreito, e aí eu tenho, após esses capilares, as vênulas, as veias de pequeno calibre, médio calibre, até chegarmos às veias de grande calibre. É importante destacar que veias são vasos de capacitância, enquanto as artérias são vasos de resistência. São vasos de resistência. Bom, uma vez discutido isso, é importante sabermos que é através dos capilares que ocorre a troca gasosa. A troca gasosa, né? E onde eu tenho a saída de gás oxigênio do sangue para os tecidos, né? Isso ocorre principalmente na região próxima às arteríolas, onde a pressão é maior, né? E muitos metabólitos retornam aos capilares na região próxima às vênulas. Por quê? Porque nessa região nós temos uma pressão, né? Uma pressão muito menor, o que favorece o retorno de substâncias. Aqui nós temos uma imagem do coração justamente para percebermos que o coração ejeta sangue para o corpo todo, mas da mesma forma que quase todos os tecidos do organismo, o miocárdio também precisa de um aporte de sangue adequado para que ele receba os nutrientes, né? Os carboidratos, aminoácidos, lipídios e gás oxigênio. Qualquer interrupção no fluxo das artérias coronárias, quer seja a direita, quer seja a esquerda, tanto na sua parte circunflexa quanto na parte anterior descendente, esse miocárdio vai sofrer lesões que nós chamamos lesões por isquemia. Aqui é só para discutirmos que
o tecido cardíaco ele é formado basicamente por 3 partes, que é o epicárdio ou pericárdio, que é uma membrana que recobre o coração, que é constituída de tecido conjuntivo propriamente dito, né? Nós temos o miocárdio, que é o tecido muscular que exerce a função, e nós temos uma parte interna, que é o endocárdio, né? Que é formado de tecido epitelial pavimentoso simples, né? O mesmo que reveste o interior dos vasos sanguíneos, tá? Aqui é uma imagem histológica para nos mostrar que os cardiomiócitos se comunicam através das junções GAPs, né? Junções GAP, que são junções comunicantes que permitem o deslocamento e o fluxo de íons de uma célula para outra, o que faz com que a ativação de um cardiomiócito leve à ativação de demais cardiomiócitos. Característica essa que confere ao miocárdio uma atuação e um funcionamento como sincício, né? A ativação de uma célula resulta na ativação de demais células vizinhas e adjacentes. Bom, aqui nós temos um desenho esquemático das junções GAPs, né? Das junções comunicantes, que permitem o fluxo e o deslocamento de íons. Aqui nós temos as estruturas que acabam transformando energia química em elétrica e que transportam esta energia elétrica. Vale a pena destacar que o coração ele tem um marca-passo próprio. O coração funciona por si só, né? O coração não precisa de estimulação externa para funcionar. Ele tem o nó do sino atrial, que é o marca-passo cardíaco, que determina o ritmo cardíaco. Aqui nós temos cardiomiócitos especializados em transformar energia química em elétrica. Essa energia, ela é propagada para os átrios, para gerar uma despolarização atrial, que pode ser percebida através da onda P no eletrocardiograma. Depois nós temos as vias internodais, né? As vias internodais ou os feixes internodais, que levam esses estímulos gerados no nódo sinoatrial até o nódo átrio-ventricular. Até o nódo átrio-ventricular. O nódo átrio-ventricular, ele tem um papel importante porque ele promove uma lentificação dos impulsos elétricos, né? E aí ele também recebe esses impulsos e passa para o chamado feixe de His ou feixe átrio-ventricular, né? Vale a pena destacar que a gente tem o direito, o feixe direito e o feixe esquerdo. A gente pode perceber que a partir do feixe de His ou feixe atrioventricular emergem as fibras de Purkinje, É importante destacar que os estímulos elétricos não devem passar diretamente de átrios para ventrículos, porque se isso acontecer, isso vai levar o paciente a ter arritmias. Arritmias cardíacas, que nada mais são do que um resultado de uma disfunção do acoplamento excitação-contração cardíaco, né? Bom, aqui a gente pode perceber o ECG. É importante destacarmos que aqui é a onda P, que mostra a despolarização do nódo sinoatrial e dos átrios. Aqui nós temos o complexo QRS, né? QRS, que representa a despolarização do feixe de His, das fibras de Purkinje e dos ventrículos. E posteriormente nós temos a onda T, que representa a
repolarização dos ventrículos. E isso faz com que tudo possa acontecer novamente. É importante ressaltarmos que não podemos, né, verificar no eletrocardiograma, no ECG, a presença de uma onda que representa a repolarização dos átomos. Por quê? Porque esta repolarização ocorre quase que simultaneamente à despolarização dos ventrículos. Como a despolarização dos ventrículos tem um vetor muito maior, a repolarização dos átrios não pode ser registrada nem observada no eletrocardiograma. Bom, aqui nós temos o significado de cada onda, como eu já havia falado, né? Então, nós temos aqui a onda P, ela pode ser dividida na primeira porção e na segunda porção, mas no final das contas, o que a gente tem? A ativação, a despolarização atrial, né? Tanto do átrio esquerdo quanto do átrio direito. Nós temos aqui o intervalo PR, que está relacionado, né, à geração, a passagem do estímulo do nódo atrioventricular para o feixe de His ou feixe atrioventricular. E aí nós temos então aqui a formação do complexo QRS, que representa a ativação do septo, das paredes livres e a ativação das porções basais, o que significa dizer que é a despolarização dos ventrículos, que após serem despolarizados, promoverão a contração. É sempre importante destacar que a atividade contrátil, que é a mecânica, só ocorre após a ativação elétrica das estruturas cardíacas. Aqui nós temos um esquema para representar a mesma coisa. Eu tenho aqui a despolarização do nódo sinoatrial. Essa despolarização propaga-se para os átrios, também pelas vias internodais, feixes internodais, chegam aqui no nódo atrioventricular. É importante destacar que essa despolarização aqui começa a onda P. Quando todas essas estruturas aqui estiverem despolarizadas, a onda P já está formada. A partir do momento que a gente começa a ter a despolarização do feixe de His, tá? A gente começa então já a ter, né, o deslocamento para o complexo QRS. Quando a gente tem a despolarização das fibras de Purkinje e a despolarização dos ventrículos, a gente tem então o complexo QRS totalmente formado. E a partir daí haverá a contração desses ventrículos, o que promoverá a ejeção de sangue, que nós chamamos de débito cardíaco, que é o quanto de sangue o coração ejeta por minuto. Quanto de sangue o coração ejeta por minuto. Aqui nós temos um slide que contém uma animação que está do lado esquerdo, mas também experimentos de fluorescência, né? Experimentos de fluorescência. E a contração do cardiomiócito. Como nós podemos observar, o estímulo elétrico gera a despolarização da membrana do cardiomiócito, que é o sarcolema. E isso vai levar, né? Vai levar o quê? Ao aumento da entrada de cálcio. Aumento da entrada de cálcio. O aumento da entrada de cálcio ativa os receptores de rianodina, que são receptores ionotrópicos que estão presentes na membrana do retículo sarcoplasmático. É importante destacar que, por ser um receptor ionotrópico, todas as vezes que o receptor de rianodina é ativado, ele forma um canal através do qual sai o cálcio, que está em maior concentração no retículo. Após a saída, o cálcio se liga à troponina C, e essa ligação faz com que ocorra o deslizamento dos filamentos finos de actina sobre os filamentos grossos de miosina, e isso leva à contração da musculatura estriada cardíaca. Mas é importante destacar que após a contração,
né, o cálcio precisa retornar para o retículo sarcoplasmático e ele também precisa ser levado para o meio extracelular. Ele precisa ser levado para o meio extracelular. Por quê? Porque a presença de grandes concentrações de cálcio no, né, sarcolema vai gerar problema. Perdão, no sarcoplasma vai levar a problemas. Por isso que ele retorna para o retículo, uma parte vem para a mitocôndria através do uniporte mitocondrial, outra parte sofre efluxo através do trocador sódio-cálcio. Tá. E aqui nós temos, então, um experimento realizado no microscópio de fluorescência, onde a célula muscular cardíaca foi colocada aqui no microscópio e dentro dessa célula nós temos uma sonda, é o FURA 2. O FURA é uma sonda que tem uma afinidade por cálcio. E todas as vezes que há um aumento da concentração de cálcio, um aumento da concentração, perdão, e um aumento da ligação do cálcio a essa sonda, ocorre a emissão de fluorescência, como nós podemos perceber. É importante destacar, aqui na parte inferior, nós temos essa mesma célula e podemos perceber o seguinte, podemos perceber que no momento em que há o aumento da fluorescência, é justamente no momento que há a contração muscular esquelética aqui. Isso é importante porque isso aqui é o chamado acoplamento excitação-contração. Disfunções, alterações, modificações importantes no funcionamento desse sistema tende a acarretar arritmias cardíacas. Bom, é importante que a gente ressalte que o funcionamento do coração, a expulsão do sangue e a condução e o escoamento desse sangue através dos vasos faz com que ocorra uma pressão do sangue, que é muito maior em artérias quando comparada às veias, né? E aí nós temos diversos valores de pressão arterial que podem ser obtidos no momento de você fazer a aferição da pressão arterial no paciente, utilizando aí um aparelho ou um esfigmomanômetro, e aí você pode ter uma pressão sistólica. O que é isso? É a pressão que o sangue, né, possui no momento da sístole cardíaca. Eu posso ter uma pressão por volta de 120 milímetros de mercúrio, eu posso ter 130, eu posso ter uma pressão até 139, que no Brasil não é considerada como, né, hipertensão, dependendo do país sim. Mas se a pressão chegar a 140 e for a 159, a gente tem já uma hipertensão estágio 1 ou hipertensão leve. Se for de 160 a 179, nós temos uma hipertensão de grau 2, estágio 2 ou moderada. E se ela que 180, então nós temos uma hipertensão estágio 3 ou severa. É importante notar que o aumento da pressão arterial sistólica é acompanhado pelo aumento da pressão arterial diastólica, que é o quê? É a pressão que o sangue exerce na parede dos vasos no momento da diástole, do relaxamento do coração. E por fim nós temos a chamada hipertensão sistólica isolada. O que é isso? É quando só a pressão arterial sistólica apresenta um valor maior do que aqueles recomendados, né, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ok? Bom. Aqui nós temos um slide para entendermos melhor como é que o nodo sinoatrial, né, acaba transformando energia química em energia elétrica. E aqui é importante dizer que isso aqui é um potencial de ação, né, de uma célula presente no nodo sinoatrial e no nodo atrioventricular. É importante notar que há uma diferença entre o potencial de ação das células do nodo sinoatrial e nodo atrioventricular com
o potencial de ação dos cardiomiócitos que exercem função contrátil, tá? Cardiomiócitos presentes no nódo sinoatrial e no nódo atrioventricular apresentam um potencial de ação somente com 3 fases, A4, A0 e A3. A4 é a fase de repouso, A0 é a fase de despolarização e A3 é a fase de repolarização. Uma outra coisa que é interessante é notar que estas células acabam apresentando um influxo de sódio mesmo no estado de repouso, que é determinado pela saída de potássio. Mas conforme você pode perceber, a saída de potássio que ocorre o tempo todo, praticamente, o que acontece? Ela é acompanhada por uma entrada cada vez maior de sódio. Essa corrente é a chamada corrente Fanny de sódio. Fanny porque é engraçada, porque normalmente não deveria ocorrer. E aí, essa corrente vai aumentando, só que aqui, né, no final da fase de repouso, eu também começo a ter um influxo de cálcio. É importante destacar que nestas células, o evento responsável pela despolarização da membrana não é a entrada de sódio, mas sim uma entrada maciça de cálcio. Por que eu estou falando isso? Porque no momento em que formos discutir antiarrítmicos, nós vamos ver que basicamente eles podem bloquear canais de sódio, eles podem bloquear canais de potássio, eles podem bloquear canais de cálcio, e isso favorece a sua compreensão. Uma vez que, né, a membrana foi despolarizada e ocorreu o potencial de ação, a gente tem a fase de repolarização, que é clássica, que se deve principalmente ao quê? Né? A saída de potássio. Ok? Eu espero que isso tenha ficado claro, porque isso é fundamental para que você possa entender posteriormente, né, os mecanismos de ação dos fármacos antiarrítmicos. Aqui nós já temos um potencial de ação de uma célula muscular cardíaca relacionada à contração, a um evento contrátil. Nós podemos perceber que são semelhantes, possuem 5 fases, a fase 0, que é a fase de despolarização, a fase 1, que é uma tentativa de repolarização, a fase 2, que é a fase de platô de cálcio, a fase 3, que é a fase de repolarização, e a fase 4, que é a fase de repouso. Podemos observar que as mesmas fases ocorrem nos cardiomiócitos presentes em átrios e ventrículos, porém, né, o potencial de membrana dos cardiomiócitos presentes no ventrículo esses potenciais acabam tendo uma duração maior, até porque você tem uma massa muscular maior, a ejeção de sangue realizada por parte dos ventrículos, ela sem dúvida tem uma distância muito maior quando comparado, né, ao papel dos átrios, e por isso nós temos diferenças importantes nesses mecanismos de potencial de ação e de geração contrátil. Ok? Aqui nós temos um slide que nos mostra o deslocamento dos íons, tanto sob o ponto de vista químico quanto eletrostático. Vale a pena lembrar que o químico é aquele relacionado ao deslocamento de um íon a favor do seu gradiente de concentração, enquanto que o eletrostático tem a ver com o predomínio da carga no meio intra e extracelular e a carga do íon. Onde estiver carga positiva, tende a atrair mais íons de carga negativa, e onde estiver negativo, tende a atrair mais íons de carga positiva. Tá? Aqui é importante destacar
que os cardiomiócitos acabam apresentando um determinado tempo em que eles não respondem a um novo estímulo, que nós chamamos de período refratário ou de refratariedade. Nós temos o período refratário efetivo, onde nenhum estímulo tende a causar a despolarização novamente da membrana, e nós temos o período refratário relativo, né? Que está relacionado, né, a um período no qual, dependendo da intensidade do estímulo, pode ocorrer uma despolarização novamente da membrana. Nós temos aqui fatores que interferem, mecanismos intrínsecos e extrínsecos do miocárdio, que são capazes de regular a contratilidade cardíaca. O intrínseco é a lei de Frank-Starling, né, que determina que a contração ela ocorre dentro de uma determinada distensão dos sarcômeros, que não pode ser exacerbada, porque senão você pode perder a capacidade contrátil. E os extrínsecos estão relacionados ao sistema nervoso, né, através da liberação de neurotransmissores ou neurohormônios, e o controle químico, que pode ser feito por hormônios, citocinas e etc. Tá? A pressão arterial aqui, ela depende basicamente da volemia, do débito cardíaco e do diâmetro dos vasos. Quanto menor for o diâmetro dos vasos, maior será a resistência, né? A resistência vascular. E quanto maior a resistência vascular, maior tende a ser a pressão arterial, que nós veremos a seguir que a pressão arterial ela é determinada pelo débito cardíaco e pela resistência vascular periférica, tá certo? O aumento do débito eleva a pressão arterial e o aumento da resistência vascular periférica também eleva a pressão arterial. Por isso, substâncias conhecidas como vasoconstritoras, como a noradrenalina, como a angiotensina 1, angiotensina 2, né, tromboxano, tendem a causar vasoconstrição e aumentar a pressão arterial. Em contrapartida, substâncias conhecidas e denominadas de vasodilatadoras, dentre as quais se destaca o óxido nítrico, são substâncias que diminuem o valor, os níveis pressóricos, uma vez que aumentam o diâmetro dos vasos e diminuem a resistência vascular periférica. Então aqui nós temos um exemplo, temos uma arteríola normal. Essa arteríola pode sofrer uma vasoconstrição ou uma vasodilatação. Se sofrer uma vasodilatação, a resistência que o sangue vai enfrentar para escoar é menor. Isso faz com que ocorra uma queda da pressão arterial, né? Por outro lado, uma vasoconstrição diminui o diâmetro dos vasos e aumenta a resistência vascular periférica. Fato esse que vai aumentar a pressão arterial, tá certo? E é importante destacar que o diâmetro dos vasos é um fator preponderante e determinante do valor da pressão arterial. Como eu havia dito, está aqui, a pressão arterial é o produto do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, que sofre influência aqui, por exemplo, do sistema nervoso simpático, vasos da periferia, né, quando submetidos à ação do simpático, né, que ativa a alfa-1, que está acoplado à proteína GQ, que aí vai aumentar, né, a concentração de trifosfato de inositol, leva à vasoconstrição. A vasoconstrição, por sua vez, leva ao aumento da resistência periférica total. Enquanto que óxido nítrico diminui essa resistência. Bom, vimos também que o débito cardíaco influencia a pressão arterial. E o que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto. E esse débito cardíaco é o produto, né, do volume sistólico
e da frequência cardíaca. Logo, a gente tem aí uma frequência em torno de 70 a 75 batimentos por minuto, lembrando que em geral são considerados valores fisiológicos de 60 a 100. O nosso volume sistólico está por volta de 70 ml por batimento. Se nós fizermos uma conta rápida, a gente vai ver que daí aproximadamente um débito cardíaco de 5 litros por minuto. 5 litros por minuto, tá? Isso, claro, vai depender um pouco, né? Em geral, homens têm uma volemia maior. Em geral, mulheres têm uma volemia menor, tá? Mas isso, a diferença está em torno de meio litro de sangue, ou alguma coisa por volta disso. Bom, aqui eu só coloquei esses slides para você saber como é que pode ser aferida a pressão arterial. Aí você tem um esfigmomanômetro. Hoje, em geral, não se usa mais tanto esse tipo de aparelho, se usa mais os aparelhos digitais, né? Aí você tem os sons de Korotchkov, tá? Aqui a gente tem as bolhas cardíacas, que são sons emitidos principalmente no fechamento e abertura de válvulas e válvulas cardíacas, tá? Então tem a primeira bulha, a segunda bulha, a terceira bulha e a quarta bulha. E aqui, novamente, nós destacamos os valores de pressão arterial que nós já discutimos anteriormente, tá? Bom, agora a gente vai discutir a questão da hipertensão, mas a hipertensão será discutida somente na parte 2 do nosso módulo de fisiopatologia e farmacologia do sistema cardiovascular. Vejo vocês daqui a pouco. Até mais, um abraço.